Bem, pessoal, meu nome é Priscila Zanetti, eu sou psicóloga. Esse ano vai fazer 11 anos que eu estou formada, mas já trabalho na área, né, da psicologia desde 2008, né, que eu conto desde o meu primeiro estágio. Meu estágio para valer mesmo, assim, né, que era um estágio remunerado, que eu trabalhei com psiquiatria, que foi num CAPS. Então, desde então, nunca mais eu saí da psicologia. Nunca mais eu fui trabalhar com outra coisa. Até trabalhei, né, com projetos paralelos, mas sempre estava, né, como função principal sendo psicóloga. E hoje, né, eu tenho a minha página aqui, que essa semana, inclusive, dia 7 fez 2 anos. Então, Parabéns! tô na semana de aniversário do projeto Flor de Lótus. E o projeto Flor de Lótus nada mais é do que justamente, né, ajudar as pessoas a florescerem, não só após um relacionamento abusivo, mas muitas outras coisas, né? Porque eu tenho aí uma história própria, uma história particular de superação de um relacionamento, de um abuso narcisista psicopata, o qual eu fiquei 15 anos com a pessoa. E me fiz psicóloga, né, durante esse tempo, porque eu tenho 34 anos. Então, foi nesse tempo aí que eu me formei, fiz outras coisas, etc. Eu estou aqui hoje para contar um pouquinho para vocês e tirar as dúvidas de vocês também, né? Então, se tiverem Sim, dúvidas, perguntas, podem mandar. manda na caixinha para a gente deixar tudo organizadinho e a gente não se perder no meio. Isso mesmo. Então, Priscila, a gente vai falar de relacionamento abusivo, é isso? Isso, relacionamentos abusivos e vou tentar falar um pouquinho também sobre a diferença do que eu chamo de abuso normal, entre aspas, tá? Vocês vão entender o Uhum. porquê das aspas, e o abuso narcisista, tá bom? Então Sim, vamos sim. lá. Quando a gente fala de relacionamento abusivo, em geral, a gente pensa em a gente pensa em uma pessoa que está sofrendo agressão física. E, em geral, nós pensamos de um homem que bate na mulher. Então, quando pensa em relacionamento abusivo, essa é a cena que vem. Mas o relacionamento abusivo, ele tem muitas outras configurações e nuances, né? Às vezes é a mulher Uhum. que é abusiva com o cara, às vezes é uma relação homoafetiva. Então, Uhum. o abuso, ele se dá entre humanos. Eu acho que isso é muito importante falar. Porque se tem muitas E, vezes na cabeça, né, que só quem é o abusivo é o homem. E e isso não é acontece na real. família também. A gente pode considerar pai com filho, um relacionamento abusivo ou não se encaixa? Só por curiosidade. Sim, não, Sim. claro que sim, né? Então, assim, existe abuso no trabalho, né? Uhum. Existem amigos que são abusivos, relação de pai e mãe e tal. Inclusive, né, uma das coisas das coisas que a gente mais trabalha e fala quando se fala de narcisismo são das mães Uhum. narcisistas, né? Então, quem é filho de mãe Uhum. narcisista sofre feridas profundas. E até descobrir que era filho de mãe narcisista, isso às vezes demora uma vida, às vezes a pessoa morre sem saber e não entende por que, Uhum. que é tão odiado por essa mãe. E, Uhum. enfim, são muitas Sim, configurações. legal. Hoje eu vou me limitar a falar de um Uhum. relacionamento afetivo, né, entre duas Uhum. pessoas aí. Não vou falar Tá, de pai, de mãe, tá? Então, só tá, para perfeito. esclarecer essa configuração. Porque senão fica um Perfeito. leque muito É, grande e fica a muito gente não amplo. consegue Uhum. isso, a gente não consegue trabalhar exatamente, né, assim, o que eu Sim, me propus aqui hoje. perfeito. Então, eu vou falar com base principalmente na Lei Maria da Penha, né, que configura Uhum. aí 5 tipos de violência para as pessoas, né? Então, você pode, dentro de um relacionamento afetivo, sofrer 5 tipos de violência. Eu sofri esses 5 tipos. E quais são Uhum. eles? Violência física, violência psicológica, violência sexual, violência patrimonial ou material e violência moral. Vou Uhum. explicar rapidamente cada uma delas. Marcos, você vai controlando aí o tempo, tá? Porque aqui eu não Não, fica consigo ver o tranquila. tempo. Fica Eu até tranquila. quero pedir desculpas, gente, pela voz, porque eu tô restos de um sábado à noite, de embalo de sábado à noite, e Uhum. ainda estou com a rinite atacada.
Sim, Aí sim. tá uma beleza, né? Quase sem Não, voz. tá ótima, tá Então, perfeita. vamos lá. Violência física, às vezes a pessoa pensa, muito fácil, né? Saber o que é violência física. É uma porrada, um chute, um tapa, um puxão de cabelo, né? Uhum, Mas tem outras coisas que passam despercebido. Um beliscão, um empurrão, um chacoalhão, aquele safanão, né? Segurar pelos braços, jogar a pessoa contra a parede, pelo chão e tal. E isso uhum, acontece muito em briga de casal. E as pessoas não se dão uhum, conta que isso é um tipo de violência física, né? Quando a uhum, pessoa tira objetos na outra, a fim de uhum, machucar, né? São tipos de violência física. E a pessoa muitas vezes mordida. E a pessoa às uhum, vezes não pensa que isso é uma violência física. Só acha que uhum, violência física é o tapa, o chute, uhum, o soco, a facada, o tiro, enfim, né? Mas todas uhum, essas outras coisas que eu falei também são violência física. Violência sexual também tem suas nuances aí, porque a violência sexual a gente já pensa logo que estupro. Então é muito fácil uhum. quando você pensa a mulher andando na rua, um cara estranho puxa e estupra. É muito Sim. simples você entender que isso foi um estupro. Mas a Uhum, violência sexual marital, conjugal, ela é muito frequente. Ela é assustadoramente frequente. E o que uhum, que a lei Maria da Penha entende como violência sexual? A violência sexual pode ser quando a pessoa ela é obrigada, né, a manter relações sexuais e essa obrigação às vezes não é por meio de força física, mas por meio de chantagem, por meio de coerção, por meio de coação. E aí a uhum, vítima, no caso, acaba cedendo porque é um mal uhum. menor, né? Então, ou eu faço isso, ou sei lá, eu vou apanhar, enfim, a pessoa acaba cedendo. Então, ela pensa na cabeça dela: é meu marido, eu cedi, então não é violência sexual, quando na Tá. verdade é, né? Uhum, Outro tipo de violência sexual, quando a pessoa não tem controle, ela não pode, né, ter controle sobre, ela é uhum, privada de ter esse controle sobre o próprio corpo no sentido de métodos, uso de métodos contraceptivos. Então, do parceiro que vai falar, não, você vai usar ou não método contraceptivo, né? E tá. eu já vi alguns casos, né, não são poucos, inclusive teve uma mulher que eu conheci na minha adolescência e ela faleceu com 30 e poucos anos, acho que 32 anos, e ela deixou acho que uns 8 ou 9 filhos. Uhum, O marido não deixava ela usar nenhum tipo de método contraceptivo, não deixava uhum. ela ir ao ginecologista. Ela nunca fez nenhum tipo de exame ginecológico preventivo, o tal do Papa Nicolau, que a gente faz todo ano. Ele não deixava, porque a mulher dele não ia em médico para médico ficar vendo as coisas dela. Invade, invade a individualidade da pessoa, né? Mais que isso, né? Um controle absoluto do corpo. E o que aconteceu? Uhum. Ela morreu de câncer de útero, né? Caramba. Aos 30 e Sim. poucos anos e deixou todas as crianças aí, né? Uhum, Então, e ele também se recusava a usar qualquer método contraceptivo. Então, ela engravidava o tempo inteiro. Era um filho por ano, uhum. fora os abortos. Sim, sim, Então, sim. outro tipo de violência sexual, quando força a vítima a ter filhos sem, né, querer, Uhum, ou fazer com que aborte, né? Eu não uhum. sei se vocês viram recentemente o caso, né, de um cara que ele era casado, ele tinha uma amante, ao descobrir que ela engravidou, ele estava dormindo de conchinha com ela e deu um mata-leão e matou ela, para não assumir o Tá filho. louco. Vocês viram Vixe. isso? Não, nem não Foi vi, essa não. semana. Caramba. Mas vamos lá. Foi. Tem o sexual, né, que você está falando, você está passando Essa foi a umas. violência sexual. Violência Tá. patrimonial ou moral é quando a, no caso, a vítima, né, ela tem os seus pertences, seus objetos, documentos subtraídos, quebrados, roupa rasgada, né? Então, eu lembro Uhum, de um caso que eu atendi que o cara tinha muito ciúme da mulher, então ele não deixava ela ter acesso às próprias roupas dela para que ela não saísse de casa quando ele não estava em casa. Então, ele passou uma corrente muito grande
no guarda-roupa, pôs um cadeado e pendurava a chave no próprio pescoço e ia trabalhar com essa chave no Tá pescoço. louco. E ele só O deixava controle é o quê? Um absurdo, camisetão. né? O Ele só deixava um controle vira camisetão. refém, fica refém da pessoa. Sim, sim. E aí E a ele só pessoa deixava um camisetão para. Pode falar. não, a pessoa não enxerga às vezes, né? Dentro da situação. Isso que eu estou tentando imaginar. Em algumas situações, a pessoa que é Na vítima, às verdade, vezes não se enxerga, às vezes demora para perceber. Porque tem uma amiga assim que demora. parece que ela está num caso assim, mas ela acha que é amor, que ele tem ciúmes porque ama demais, entendeu? E não consegue enxergar, e as pessoas de fora tentam avisar, mas ela não enxerga de jeito nenhum. Mas isso aí eu acho Sim. que vem mais posteriormente, Vou né? falar daqui a pouco, Tá, né? Isso. Eu perfeito, vou falar do perfeito. ciclo do abuso, eu vou falar como, Tá, né? Porque assim, eu tô falando dos tipos de violência, né? Para sim, depois a gente entender o tá. ciclo do abuso e o ciclo do abuso narcisista, que é um pouquinho diferente também. Uhum. Então, né, violência física, violência sexual. Eu tô aqui com um Sexual, slide você está para eu não me falando perder. você tá falando das roupas agora, que o marido Patrimonial, isso. E aí patrimonial. ele só deixava, né, só deixava com a mulher, ele só deixava ela com um camisetão dele e um shortão dele, para que ela, assim, né, ficasse menos atraente, que ela não tivesse vergonha de sair de casa. Então, eu tinha medo dela morrer. Ela, mas ele não me Uhum. bate. Não, mas ele tem muito ciúme de mim, né? Quando eu vou na casa da minha mãe e volto, ele cheira a minha boca para ver se eu tô com cheiro de outro homem. Né? Então, outro Entendi. tipo de violência sexual, e isso também acontece, é de homens que olham, né, os genitais de suas parceiras, cheiram e tal, para ver se ela não teve relação sexual com outro homem. Se pudesse, usariam Caramba. um cinto de castidade. Mas às vezes eles controlam esse tipo de coisa, assim, deixa eu ver o cheiro que tá, né? Deixa eu pôr o dedo para ver se tem algum tipo de secreção que não é minha, né? Então isso também é comum. Nossa, E sim. eu falando assim, vocês acham que é exceção? Não é, gente. Não, para mim está Infelizmente. sendo uma surpresa assustadora, assim, imaginar e você com a vivência, né? Já se Sim. deparou com esses casos aí na vivência. E vivi, Caramba, né? parece E coisa vivi na de pele. filme, né? E É. vivi na Ah, pele. também, verdade. Né? Então, além dessas questões, assim, eu acho que é importante falar que quando eu falo que é comum, eu não estou normalizando, gente. Porque uma coisa é comum, outra coisa é normal. É. Normal é uma coisa, comum é outra. Comum a gente vê sempre, né? Igual a gente vê muitos casos de assalto à mão armada. É Isso é comum comum. nas grandes cidades. É normal? Não é. Não, Não, certo. não podemos normalizar a violência, né? Então é por isso que temas como esse, né? Eu sempre fico muito, muito feliz de poder ter espaço para falar. Porque a Sim. gente, quanto mais fala, quanto mais pessoas que vêm aqui, boa noite a todos Boa que estão aqui noite. passando, quanto mais gente a gente pode alcançar, né, e falar, mais Sim, sim. importante, né? Mais importante e maior a mudança que a gente vai promover. Então, a violência patrimonial também ela pode ser quando o cara ou a mulher, enfim, quebra os objetos do outro, quebra o carro da pessoa, quebra Celular. celular, eletrodoméstico em casa, dá soco na parede, quebra a parede, quebra móveis, né? Então, isso é um tipo de violência patrimonial também. Violência moral. A violência moral, ela é prevista em lei como calúnia, injúria e difamação, né? Então, dentro dessas três, é quando a pessoa inventa uma mentira sobre você ou espalha algo que é moralmente, né, vai te trazer prejuízos, ou quando te imputa um crime, né, que você não cometeu, como por exemplo, olha, a fulana aí é traficante de drogas, né? Então, são essas três coisas: Perfeito, injúria, perfeito. calúnia e difamação. Isso é violência moral. E aí, uma das coisas que são comuns em violência moral, um caso clássico, não sei se vocês vão lembrar, virou muito piada e não era para ser Hum. piada, de uma moça, ela era bancária. Crime contra a honra não existe mais, viu, Márcia? Crime contra a honra era algo que existiu, tá? Mas isso foi tirado do Código Penal. Porque a história do crime contra a honra, depois eu conto aqui
Não, já vou contar para não me perder, tá? Você que sabe, você que sabe. Isso, vou contar agora para não me perder. Então, assim, o que que era esse tal do crime contra a honra? No nosso Brasil colônia, veio de Portugal uma lei que permitia que o marido pudesse aplicar castigos físicos na esposa, se assim ele desejasse. Então, Uhum. assim, se eu sou casada com você e você não se agradasse de alguma coisa que eu falei, de uma comida que eu fiz, se eu não estiquei a cama do jeito que você queria, qualquer coisa, você podia me Aham. bater. Isso era previsto em lei. Caramba, É. olha que E absurdo. outra coisa, era previsto em lei até o comecinho da República, até ser proclamada a República. Aham. E, e essa questão do... Você estava falando do, É do que crime a contra a moça falou, está honra. anexado aqui no meu É, processo. Eu não sei, desculpa, Márcia, o que é que mudou o exatamente, Código assim, Penal, depende de quando foi o processo isso. também, o ano do Crime contra a processo. honra, talvez isso, injúria, calúnia ou difamação. Aí sim. Sim, Mas sim. o tal do crime contra a honra que antes usavam, que é esse que eu estou contando, isso já não existe mais. Como, por exemplo, agora a segunda parte que eu vou contar. Quando um homem também era permitido por lei ele assassinar a sua esposa Tá se louco. ele desconfiasse que ela Ah, eu tivesse lembro traído disso. ele. Eu lembro disso aí. Isso. Ele honrar ele, Porque né? era Tipo, honra. Isso, era um sim, crime sim. contra a honra, né? Então, assim, e não era uma questão de, eu peguei ela no flagra. Não. Uhum, Se ele desconfiou, ele uhum, poderia matá-la. sim. E estava tudo bem. Ele só ia sofrer algum tipo de punição, que Uhum, era ficar, acho que 3 anos exilado em alguma colônia lá na África. Ele uhum. ficaria exilado somente se o amante fosse mais rico que ele. Porque aí teria assim, ok, ela deu para outro, mas é porque o cara tem mais grana. Então, para Sim, que vocês absurdo. verem como que era a lei, né? Sim, machista demais. Claro que o mesmo não era válido para as mulheres, isso era só para os homens, É, tá? Isso eu estou dizendo que era uma lei antiga e que caiu, né, em desuso aí no comecinho formulado. da É. República. Depois veio outras leis, né? Falando de levantamento Sim, histórico aí, de legislação, depois veio o Estatuto da Mulher Casada, que foi uma coisa que as pessoas acham que é ruim, mas foi bom, porque a partir do momento que a mulher era casada, ela tinha que. Ela tinha que. Ai, gente, desculpa. Eu fui ler o comentário aqui e né? me perdi. Não, deixa. Mas vamos lá, depois a gente volta nos comentários. E quem quiser mandar perguntinha, manda na caixinha, que aí a gente manda. Porque aí o pessoal está compartilhando as histórias particulares que Sim, sofreram, né? aqui Esses acaba. abusos. A Márcia eu Vem. conheço, ela fala que é filha de mãe narcisista, ela estava contando a história Uhum. para mim um dia. Mas Aham. mas vamos voltar ao tema lá que a gente está falando do abuso material, né? Aí entrou a Sim, sim. honra. Aí essa questão do crime contra a honra saiu, veio o Estatuto Sim. da Mulher Casada, que adquiriu alguns direitos para a mulher, depois Fomos acabou evoluindo, o que deveria já ser evoluído. isso, até vir a Lei Maria da Penha, né? Sim, Que é essa que eu estou falando e que tem é a terceira legislação mais moderna de proteção, né, às mulheres no sim, mundo. sim. Então é uma lei realmente muito boa. Tá. Então, me desculpem, gente, que eu me Fica perdi, né? tranquilo. Porque Volta. além de estar muito tarde, o cérebro está meio assim já, É, né? E eu quero ler as histórias, eu quero compartilhar, então sim, é meio sim. meu, desculpa. Mas vamos Sim, lá. fica Então, tranquilo. violência moral é isso, e a violência psicológica, né? Eu ia falar do caso clássico, violência moral. Lembra de uma moça, ela era bancária, e o marido dela pegou ela no flagra com um amante, e aí ela dizia que ia fazer as unhas. E aí Lembro da unha, começou da manicure, isso, que lembro aí virou disso. piada, É, manicure, não sei o quê, né? E aquilo ele postou nas redes sociais, ele jogou o nome dela na lama. Isso é violência moral, né? Foi mentira o que ele falou? Não foi mentira, mas foi um mas crime, exposto, assim, né? foi algo que ela Exposto. fez que trouxe consequências muito negativas para ela. Ela foi demitida.
né? O cara que sim, era o sim. amante, que era o colega de trabalho, não foi demitido, mas ela foi. Sim, sim. É. Infelizmente, minha gente, mas estamos evoluindo, graças a Deus. Demorou, né? Estamos, Demorou, na estamos. verdade. Mas estou lembrando aqui o que é, por exemplo, injúria, calúnia e difamação. Então, não necessariamente a pessoa falou algo que é mentira, mas ela Sim, expôs, jogou na roda aí um negócio que é complicado, né? sim. A pornografia né, a porno revenge, né, a pornografia de vingança, que hoje já tem, né, uma lei específica, que é a Lei Carolina Dickmann, entre outras. Tá. E, por fim, a violência psicológica. Né? A violência psicológica é uma violência na qual mexe ali com a cabeça, né, da pessoa, que destrói, né, toda a autoestima dessa pessoa, toda a questão até da capacidade dela saber, muitas vezes, o que é real e o que não é. O famoso gaslighting. Eu vou falar Ah, eu disso ouvi mais para falar disso frente. esses dias. É, eu ouvi falar disso esses dias. É, é a violência Legal. psicológica. E é muito Tá. importante dizer que em todas as outras violências, física, sexual, patrimonial, moral, tem violência psicológica. Porque quando um cara quebra uma televisão em casa e começa a gritar e fala: olha o que você fez eu fazer, e eu quebrei para não quebrar sua cara. Né? Então, já tem um componente também de violência psicológica, não só material. Então, a Aham. violência psicológica, ela está presente em todas as outras. Quando você apanha, quando você tem ali a questão sexual envolvida, né, da violência, a violência patrimonial, que é essa que eu acabei de falar, a moral. Vai Você é uma juntando, né? Vai vagabunda. juntando, vai somando tudo, vai Sim, somando. o tempo todo. A violência psicológica, ela, ela tá o tempo todo. Ai, gente, eu não consigo tirar o comentário. Eu Você diminuí quer que aqui eu um vou pouco. te... Pessoal, vou Não, não tirar um pouquinho. precisa. Não Eu precisa? diminui um pouquinho aqui só. Tá. Só evita ler. O pessoal está comentando que É, já passou tá por tudo bem. isso, que ficou Legal, 18 dias no gente. hospital Ó, mas psiquiátrico. Até... se eu estiver falando muito rápido, vocês comentam, tá? Que aí, que Não, às vezes tá eu. tudo perfeito. O pessoal está compartilhando a experiência de vida, está se identificando com as histórias que você está contando. O pessoal está se vendo na situação. Sim. Então, vamos lá. Vamos falar do ciclo do abuso normal. E por que eu falo do ciclo do abuso normal? Existem dois tipos de abusadores. O abusador Tá. que não tem transtorno de personalidade, que é a grande maioria, eu diria 90% dos abusadores, sejam homens ou mulheres, eles não têm Uhum, um transtorno de personalidade, tá? E esses uhum. outros 10% têm os transtornos de personalidade. E quais seriam esses transtornos de personalidade? É que aí entra nesse outro tipo de abuso que eu vou falar depois, tá? Que Tá. são os psicopatas, os narcisistas, e que são, né, bem Sim. cruéis com o modus operandi deles e o porquê que fazem o que fazem. Acho que também tem toda essa questão do porquê fazem o que fazem, do como que são as relações sociais dessas pessoas, porque os abusos, eles não são só com, né, a pessoa ali do relacionamento. É todo um jeito Tá. de ser no mundo. Né? Então, é muito preocupante quando alguém chega para mim e fala, porque eu fui casada com um narcisista. Eu, ok, então me conta, né? O que que você acha que te leva e tal. Só que narcisista, igual psicopatas, a gente tem 1%, 2% da população mundial que é Uhum. psicopata. Então, assim, será que realmente, né, ele é psicopata ou é só uma pessoa ruim? Então, a gente tem que Sim. pensar. Eu, enquanto, né, psicóloga, enquanto uma pessoa que é da área de saúde mental, então eu estou Uhum. aqui para falar sobre essas questões. E o que, que é bom de Tá. saber que a maioria não tem transtorno de personalidade? É que a maioria, se quiser, tem cura, né? Tem como parar de ser violento. Tem como se Tá. transformar. Então, isso é que eu acho muito importante dizer. Inclusive, eu tenho uma live muito especial, lá tá salvo, né, no meu Instagram, que é com um psicólogo do Iagora José, que é um coletivo de homens ali do ABC, se eu não me engano, do ABC Paulista. Aham. Não sei se é São Bernardo ou São Caetano, que eles estão. Que são justamente esses homens que estão cumprindo medida, né? Estão cumprindo pena da Lei Maria da Penha e são obrigados a ir nessas reuniões para receber educação psicológica. Sim, sim. Então é muito legal.
Porque assim, Tá. às vezes você pega e fala, ah, mas não é possível que o cara não sabe que isso aí é abuso. Realmente, tem gente que não sabe. Tem homem que Aham. não sabe, que virá e falar, ah, mas você tá louca? Né? Sim, Quando sim. no meio de uma discussão, você pegou o cara no pulo, né? E ele pega e Aham. fala, né? Pegou ali numa mentira, por exemplo, sei lá, de qualquer coisa. Ah, você tá louca, você tá viajando, você tá fazendo drama, não sei o quê. Que ele menosprezar suas emoções, que ele começar a te chamar Uhum. de louca, não sei o quê, que é um tipo de violência psicológica. A maioria dos homens Uhum. não sabe disso, né? Sim, Então, são muitas nuances. Eu acho sim, que é sim, muito sim. importante falar isso, né? Eu tenho Tá, muito esse material seria, lá, enfim. sim, seria o normal, né, que você está falando? Seria o abusador normal, qual que é o termo? Isso, um abusador que não tem transtorno psicológico, não tem Tá. transtorno de personalidade. Seria mais cultural, talvez, social, talvez, Cultural, educacional, social, seria aprendido. do núcleo que ele veio, nasceu, cresceu dentro de um A nossa sistema sociedade é machista, né, Marcos? chucra, né? Vamos dizer assim, Não, e né? a nossa sociedade é machista. Então, tem Sim, muitas sim, coisas que até eu, enquanto mulher, eu uhum, fui criada, né? sim, Numa sociedade machista, por um homem machista, por uma mulher machista. E como é que, de sim, repente, eu solto uma fala machista, sim. né? Isso é nosso. É, Isso é nosso, da nossa cultura mundial. Eu não vou falar que é é, só da cultura brasileira, tá? Porque eu estudo bastante toda a cultura latina, anglo-saxã e também oriental. Então, eu sim. vou dizer que é uma coisa mundial. Eu tenho, né, clientes, inclusive, nos outros continentes, e que Tomara me que falam a seja, mesma coisa. tomara que seja uma coisa em descontinuação, que vai acabando essa Isso. situação. E tem o abusador, qual que é? Outro, o abusador normal e o abusador o Que tem narcisista, transtorno de que tem personalidade, o né? transtorno. Que tem o Que transtorno. é o narcisista, que é o psicopata. Tá, Mas vamos falar de como funciona rapidinho aqui o ciclo do abuso normal, que é onde você fica, me falou aí, parece que a minha amiga não percebe. aham, E aí agora você vai entender, né? Por que que ela não percebe? é. Como que começa, né? Assim, como Fala que que ela tá começa cega. Ela tá cega, fala, tá isso? cega. Como que começa um relacionamento abusivo, né? Todo relacionamento abusivo, gente, ele começa como qualquer outro, como uma linda história de amor, Uhum. né? Vocês assistiram, até indico para que vocês assistam três obras-primas, né, do cinema. Uma é a série Made, não sei se vocês assistiram, disponível na Netflix. Quem está passando por um relacionamento abusivo, eu não recomendo, Tá, porque pode gerar todas essas três indicações que eu vou dar. Se você está passando por abuso, não assista. Porque vai te dar tá. gatilho, você vai ter crise de ansiedade, você pode ter crise de pânico, isso pode até dar gatilho para uma tentativa de suicídio. Então, Mas é é bom uma coisa. assistir para entender qual que é a situação, Se assim. você já saiu, se você Já está saiu. bem, se você tem um acompanhamento psicológico, converse com o seu psicólogo se é o momento, né? Tá, Então, tome cuidado ao perfeito. assistir essas obras. Então, se estiver sensível, tem gatilhos os filmes, é melhor não assistir. Não Melhor não obstante, é assistir. uma indicação interessante para compreender o tema, se Sim, enxergar na perfeitos. situação. São Perfeito. maravilhosos, maravilhosos. Tá. Um é a série Made, disponível na Made. Netflix. Eu tenho resenha dele no meu canal de podcasts. Se depois, né, que você assistir quiser entender um pouco mais. Tem também o filme Gaslighting, ou o filme A Meia Luz. Você pode jogar no YouTube. Filme completo A Meia Luz. É de A 1940. menos. Isso, é de 1942. E é um filme perfeito que mostra abuso psicológico. E o que é o Uhum. gaslighting? Inclusive, foi a partir dessa obra que a psiquiatria e a psicologia pegaram esse termo emprestado como manipulação e desse fenômeno que é o gaslighting. Uhum. E o terceiro, que é o filme, para mim, é o filme mais perfeito que tem sobre o que é uma vítima de abuso narcisista, psicopata, o que ele faz com a sua vida e quais que são as consequências para a vítima.
Mostra Tá. ali com perfeição o que é um transtorno de estresse pós-traumático. Eu sei que eu assisti esse filme 2 vezes e eu vou te dizer que as 2 vezes eu tive crise. E olha que eu já estava bem. Mas é um Sim, filme brutal, ele é um filme maravilhoso. Se sim. chama O Homem Invisível. Ele está O Homem disponível Invisível. na Amazon Prime. Tá. É um filme brilhante, brilhante. Então, indico esses 3. E ali, né, você começa, você vê, e eu vou falar das 3 fases do abuso aqui. Começa Tá. ali na fase da lua de mel, né? A pessoa vem, ela é maravilhosa, ela é incrível, só love. Tudo mágico. Tudo É, mágico. e é só amor, né? E realmente é tudo Sim. mágico. Até que começam a haver tensões. Então, começa a crescer a tensão entre o casal e tal, começa a vir críticas, brigas, etc, etc. Aí culmina na agressão. Essa agressão, ela pode ser a psicológica, pode ser todas essas que eu falei anteriormente. Tá. Não Isso é necessariamente o física. ciclo, isso é o ciclo do abuso normal. E por que que eu falo que é o ciclo? Porque logo depois da agressão, esse agressor vai pedir desculpas, ele vai dizer que não vai fazer nunca mais, que ele perdeu a cabeça, que ele na verdade ama a vítima, me perdoa, pelo amor de Deus, e volta para lua de mel. Vai querer Dá remediar de flor, dá qualquer forma. chocolate, leva para viajar, compra roupa, faz, nossa, o diabo. E aí a vítima faz o quê? Perdoa? Como que você não vai perdoar o amor da sua Lógico, vida? tá na lua de mel de novo. E essa pessoa é incrível. E a maior parte do tempo, ela é boa. Então a gente Aham. aprendeu que a gente tem que relevar os defeitos, que a gente tem que relevar. Problema todo mundo tem, todo casal É, tem problema, todo casal tem briga, né? Então a sim. pessoa vai vivendo e quando vê, ela tá ali. Só que assim, importante dizer, como funciona o ciclo? Primeiro, no começo, a lua de mel dura mais tempo. Depois, você vai ficando mais tempo na fase 2 e na fase 3, que é da tensão e da agressão. E a lua de mel vai Entendi. ficando cada vez mais curta. E o ciclo, até a próxima agressão, vai ficando cada vez mais curto. O que antes demorava 6 meses para acontecer, era uma vez por ano para acontecer, agora já acontece de 3 em 3 meses, todo mês, todo fim de semana, Vai até ficando todo cada dia. vez. Cada vez mais, mais curto o espaço de tempo e a cada vez que a vítima perdoa, a próxima agressão é mais violenta. Tá. Sempre é mais violenta. Por quê? Porque é óbvio, né, que assim, a pessoa entende que você não tem limite. Se ela pode te xingar, se ela pode quebrar suas coisas, se ela pode daqui a pouco te dar um empurrão, daqui a pouco o que Vai, mais que ela pode fazer? vai Daqui a invadir o pouco, espaço, né? Vai invadir isso, o individual cada vez mais, cada vez mais. cada Testando, vez. testando, testando. Sim, e às E vezes é uma invadindo. coisa inconsciente mesmo, né? Então, Sim, sim. vai crescendo mesmo essa questão da agressão, porque assim, já que ela perdoou um empurrão, então agora eu posso dar um tapão na cara, tá tudo bem. Daqui a pouco você tá tomando soco, daqui a pouco você tá tomando uma facada. Perigosíssimo. É isso aí. Ninguém começa, gente, a agredir já dando um tiro. Eu acho que É, isso é muito importante dizer, né? sim, É, sim. meu ex queimou Toda, tudo toda a na minha minha casa. casa, eu tive que começar tudo do zero. E a Iana Sim, também falou, Priscila, parece que você está contando a minha história. eu É isso, a pessoa se conheço. identifica, se identifica. E Exatamente. infelizmente, né, assim, é o ciclo. E por que que é Sim. possível, né, a psicologia e por que que, né, todas essas questões são possíveis, né, da gente trabalhar justamente para a gente saber, por a gente saber as etapas. Então, Tá, isso é o abuso normal. Agora vamos para o abuso narcisista, o ciclo do abuso narcisista, que é um pouquinho pior. Aí você fala, tá. caramba, pior. É, pior. Tem como piorar. Tem como piorar? Sempre tem, gente. Sempre tem. É, Então, assim, a fase um, né, sim. do abuso narcisista, ele vem, né, para te encantar. E o que que é essa Tá, fase do encantamento? É o que a gente chama de loving bombing, ou bombardeio de amor. Então, de fato, essa pessoa, ela encontra alguém em geral que ela admira muito. Então, ela, tá. por exemplo,
vou contar a minha história. Era alguém que me admirava. Dizer que eu era incrível, nossa, que era sensacional, porque é a mais inteligente da escola, articulada, isso, aquilo, blá, 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 blá. Você, nossa, eu quero essa pessoa. Porque o Alimenta, narcisista... te passa a segurança da sua insegurança, né? Te joga lá para cima, Isso, é porque o te alimenta. narcisista, né, assim, o narcisista, ele é uma pessoa extremamente invejosa. E a Tá. inveja, gente, a inveja não é querer, não é admiração, não é querer ser como o outro ou querer o que o outro tem, né? É querer Uhum. estar de fato no lugar do outro. E o narcisista, assim, eu sempre achei que o narcisista era o Johnny Bravo. Vocês sabem aquele desenho do Johnny Bravo? Sim, sim. Tudo bonitão, O eu me amo, né? Se espelho, eu olha no sou espelho, gato, eu cara sou lindo. lindo, né? Sim. Sem Que vem do narciso noção. da filosofia, né? Isso, é o mito de Narciso, né? Sou tão lindo que eu vou morrer aqui Sim, me admirando, né? sim. Não, eu não tenho grupo no WhatsApp, mas no finalzinho eu deixo aqui os meus contatos, tá, pessoal? Então aí, né, esse narcisista, ele é muito vazio, né? Então Tá. ele tem um vazio tão profundo que ele, na verdade, ele precisa se alimentar do outro. Então ele não é como o Johnny Bravo. O narcisista, ele se parece muito mais com o Dementador do Harry Potter. Sabe o Você Dementador do Prisioneiro de suga, Azkaban? você suga ali. Isso. O trabalho dele é esse. Espectro do mal. Ele só quer sugar. E ele suga o quê? A sua energia vital. Tudo que você tem de Entendi. bom. Quando você ficou seco, sem nada, ele te deixa igual um trapo lá e vai para a próxima pessoa sugar tudo que a outra tem de bom, deixa igual um trapo. E é isso. É isso. Empatia zero, né? Empatia zero. O narcisista, ele tem um baixíssimo grau de empatia. Não chega a ser zero, ele tem Tá, dificuldade, né? A tá, zero é o psicopata, tá. né? Então a gente tem que pensar que, igual o bipolar, né? Quando o bipolar está, por exemplo, em mania, a gente fala que tem a hipomania, né? E a hipermania, porque tem os graus. O Sim, narcisista sim, sim. também. Ele tem o Perfeito. narcisista que se vale, né? Que tá mais da normalidade, que a gente diria, e o que está mais próximo da psicopatia, como foi o caso, né? De que eu vivi Sim, com o meu ex-marido. sim. Então, tem essas nuances, essas gradações. Então, Perfeito, perfeito. é bem complicado da gente. Cada caso é um caso, né? Mas é mais ou Sim, menos sim, sim, isso. mas dá para ter uma noção, o pessoal está compreendendo, E aí, como o nessa pessoal coisa está se do identificando encantar, também. essa pessoa, ela vem e ela vai te oferecer tudo que você sempre sonhou. Tudo que você sempre quis. Então, assim, você gosta de cachorro? Ai, meu sonho é ter um canil. Narcisismo não é patologia. É isso mesmo, não é. Não sei se eu falei errado, desculpa. Mas é um transtorno de personalidade. Eu falei no começo. Eu só Perfeito. expliquei da Não, sem gradação. problemas. Então ele vai alimentar as suas fraquezas, suas paixões, as suas fraquezas, na verdade, vamos falar, te proteger, vai te levantar, vai te fazer, tuas carências, Ele vai vai fazer preencher tudo suas que. carências. Ele vai fazer o que a Mas gente foi chama de. príncipe encantado, por um tempo, Isso, ou a porque princesa encantada. depois Só que ele faz a fase do a máscara espelhamento. cai. Ele faz o espelhamento, que é basicamente. Quanto tempo eu tenho aí, Marcos? Quanto a gente está de Não, live já? já 42 minutos, mas pode. Tá. Porque a gente tem que Então, responder as assim, perguntinhas aqui também depois. beleza. Tem O, duas. o Pode falar. encantamento, né? No encantamento, ele faz o espelhamento. Então, ele vai ver tudo que você quer, tudo que você sonha, ele vai te oferecer e ele vai ser igual Aham. o que você sonha, né? Então, ele vai se fazer um personagem para te agradar. E com isso, né, você vai ficar totalmente apaixonado. E é muito normal você ficar totalmente apaixonado e já diminuir o seu convívio social. Isso é normal em começo de relacionamento, mas dentro de um abuso narcisista é mais forte ainda. Porque ele começa a fazer outras coisas. Já que ele te dá tanto, ele começa a tirar aos pouquinhos. Então Eu ele te dou começa. isso, mas me dá aquilo. Não, ele começa a fazer assim. Ah, eu não gosto tanto dessa sua amiga. Sabe, eu acho Afasta. que eu acho que ela não é sua amiga de verdade.
Olha, eu ouvi ela falando tal coisa assim, assim, você jura? E assim, você nunca Desculpa vai te ter. cortar, mas aconteceu uma história que o narcisista quis separar a família. Começou a Sim, contaminar a própria família para tirar o porto seguro da pessoa e sim, destabilizar a família inteira, o irmão, os pais, tudo, para ter um controle maior sobre a pessoa. sim, porque é isso que a gente chama de triangulação, ela começa a fazer também É, jogos, jogos. é, Então ela vai e fala para a mãe, ó, sua filha fala isso, isso, isso de você, para magoar, para contaminar. Aí chega para a filha, ó, você não sabe o que sua mãe falou. Aí exato, exato. fica criando o que a gente fala de triangulações. Mas é um jeito tão perfeito de fazer que essas pessoas envolvidas, elas nunca vão conversar, elas nunca vão tirar isso a limpo. Porque ele Sim, sabe sim. fazer. E ele é uma pessoa acima de qualquer suspeita. Né? Aham. De princípio, assim, ninguém imagina. É um tipo de pessoa que ninguém imagina que ela faz o que faz, e nem a Só própria vítima. uma coisa que o Matheus falou até que interessante, sim. Depois eu vou responder as perguntinhas, tá, gente? Se der para mandar na caixinha para a gente manter na ordem. Mas o Matheus comentou que quando eu brigava com a ex dele, ela ameaçava de tirar a vida, até chegar a fazer cortes do braço dela, assim. Isso seria algum Narcisista não faz sintoma esse de tipo de relacionamento coisa. abusivo? Não. Sim, Tá. sim, é Seria abusivo, abusivo. Tá. mas ela não é Não, narcisista. não é narcisista. Perfeito. Mas é um Imagina que relacionamento abusivo. um narcisista, um psicopata, ele nunca vai se agredir, Tá, né? tá. Mas é um O relacionamento border, abusivo. A pessoa fica se ameaçando. Ah, eu vou fazer isso se você sim, se mas encaixa no isso, às vezes psicológico. às vezes um borderline pode fazer. Não estou dizendo que Aham. borderlines são abusivos, mas Sim, eles sim, sim. tendem Mas a ser. no momento E de eles baixa tendem pode a ocorrer. ser por conta da dependência emocional, né? Sim, Então, às perfeito. vezes a pessoa não tem nenhum transtorno de personalidade, mas ela faz isso como manipulação. Ela tem um grau de dependência emocional tão forte do outro que ela faz qualquer coisa, né, para manter ali. Sim. Não, PH, você de forma nenhuma né? Eu estou dizendo que num caso Eu não sou desse, porque eu dei dor física. não, Mas vamos ninguém lá. gosta, né? Se Está vocês quiserem falando. saber mais sobre dependência emocional, sobre tipos de dependência emocional e sobre amor saudável, ó, esse livro aqui eu recomendo para todo mundo. Amar ou Qual Depender. amar ou depender? Que vem e tá como com o espelho, não dá para ler direito. Amar ou Amar ou depender? Depender, do Walter Rizzo, é um livro que, para mim, tinha que, desde o ensino médio, assim, tinha que ser literatura obrigatória para todo ser humano. Vai mudar a vida de Legal. vocês. Leiam, Tá. é muito fácil de ler, uma literatura gostosa, curtinha, assim, não é demorado, tem uma linguagem acessível e é baratinho o livro. Vale a pena comprar. A gente está falando do narcisista, né? Sobre a Do. pessoa que vai te afastando. Porque, assim, pensa Sim, numa estratégia afastar. de guerra, né? Quando tinha aqueles grandes fortes, você tinha como invadir o forte? Não. Então, o que que eles falavam? Eles cercavam, né? E Vai aí eles minando, né? cortavam o suprimento de água, de comida. Então, já que. Porque você enfraquece a pessoa, fica mais fácil de você invadir. Então, Perfeito. ele vai minando todas as suas relações sociais, ao mesmo tempo, aquela pessoa que antes te endeusava, que você era top, que você era maravilhosa, agora você já não é mais tanto assim. Olha, ai, você fala alto demais, você devia. Ai, essa sua risada, ri menos. Ai, que risada irritante. São coisas pequenas e vai te Sim, dando muita insegurança. E vai ficando cada vez mais violento, cada vez maior, críticas cada vez mais terríveis. E você não entende o que está sim, acontecendo. E sim. como Isso que eu falo, você a pessoa não antes, entende, né? A não, pessoa. você fala, ué, mas cadê aquele príncipe encantado? E eu não era tão incrível? Aí ele começa a pôr condições. Não, faz isso, faz aquilo, faz. E você começa a fazer. Porque você Aham, quer ter aquele amor de novo. É sim. igualzinho um usuário de crack. Sim, Então sempre pensa, quer. né, assim. Sim, porque você, né, passou a onda, Sim, você vai fumar de novo. Passou a onda, vai fumar de novo. E é isso, né? A pessoa que tá dentro do relacionamento abusivo, basicamente ela perde a sanidade dela.
de um abuso Sim, narcisista, porque ela fica vivendo uma realidade que não é paralela, né? sim. Então, ela vai perdendo aos poucos a sanidade mesmo mental, física, Aham, emocional, espiritual, entre outras coisas. aham. E aí vem a fase depois, né? Assim, com isso, a pessoa começa a ficar o quê? Perde o brilho, perde a beleza, perde todo aquele encanto que você tinha no começo, você não tem mais. Para o narcisista Sim. já não é mais interessante. Aí ele começa a fazer o quê? O desprezo. Aí ele começa a te Desprezo. desprezar, te desprezar, te desprezar, dá tratamento de silêncio. Ele faz coisas, torturas das mais diversas. Quando eu falo tortura, tortura mesmo, né? Então, torturas psicológicas em geral, né? Sim, Narcisistas, na maior parte das vezes, exceto esses, né, que se aproximam dos psicopatas ou os próprios psicopatas, eles sim agridem fisicamente, mas os outros sim. não, né? Então são torturas de privação de sono, entre outras coisas muito, muito ruins para, né, a questão mental. Outra coisa que eles fazem é o gaslighting, né? Que eu ia Ah, vamos falar do explicar. gaslight. Vamos falar do gaslight. O gaslighting é uma manipulação, mas uma manipulação com requintes assim, tão perfeitos que você começa a duvidar da sua sanidade mental. Então, quando a Tá. pessoa começa a falar, não, você tá louca, realmente você acredita que tá louca. Então, assim, você começa uma discussão tendo certeza que tá certo, e você termina a discussão pedindo desculpa e implorando por ser uma pessoa má. E chorando Entendi. e pedindo, pelo amor de Deus, não me abandone. Porque é mais ou menos assim que funciona. Só que pequenas coisas vão acontecendo no dia a dia. Vou dar um exemplo que eles fazem muito. Você marca aquele aniversário da sua melhor amiga. Então, ó, a gente vai, vamos, tudo certo, no sábado, tá hora, beleza. Quando dá o horário, no sábado, você tá se arrumando. E o fulano, né, tá lá fazendo Já outra tá. coisa. Ué, a gente não vai? Não vai para onde? Ué, pro aniversário do fulano. Você não me falou nada? Você tem certeza que você falou. Você lembra que vocês combinaram. Você não falou nada, não, você tá louca. E faz isso várias vezes, com várias coisas. Outra coisa que é Sim. comum no gaslighting é trocar coisas de lugar dentro de casa para que você fique feito doido procurando. Você tá louco, parece coisa de filme. Eu ia ficar enlouquecido. Eu já esqueço as minhas coisas, agora. Sim, Aí achar que esqueci complicou. é difícil Nossa. demais. Então, assim, documento É, seu, sei lá, você sempre guarda a sua garrafinha d'água naquele lugar. ali naquele lugar. Então você vai lá, não tá. Aí daqui a pouco, sabe onde tá? No maleiro. Você tem Aí você acha que certeza que você você tá que louca? pôs, né? Tipo, não Não, pus. Quem lógico, porque pôs? assim, o outro fala que não e só fala o quê? É, Que você que é louca. Você tá vendo que você tá louca? Olha, eu tô ficando preocupado com você, você precisa se tratar. E sim, você vai, e você vai, entendi. e você Mas toma quem pilotou, remédios. E você toma sim, remédios, e você faz terapia, e você não consegue entender, porque você faz um monte de coisa e nunca tá bom, e você vive doente. Aí você começa a tá. adoecer. Você começa a adoecer. Você começa a ter uma série de doenças físicas. Outra coisa que é muito comum, infelizmente, é que os narcisistas eles são muito promíscuos, porque eles nunca Ah, conseguem ter um suprimento só. Então, assim, sinto muito se você está dentro de um relacionamento abusivo, o que você significa para outra pessoa não é amor, você é um suprimento. Então, você não é o único suprimento, ele tem outros. Com entendi. isso, né, que é o dementador, né, ele está sugando de Tá várias sugando, tá pessoas. sugando. Então, muitas pessoas acabam, né, tendo ISTs por conta disso, porque acha que está dentro de um relacionamento estável, está protegido, e não está. Entendi. Né? E aí, quando aparece essa IST, ele começa a dar o show da Xuxa, ou ela, né? Ah, porque você foi, me traiu. Né? Você pegou isso de quem? Eu vou contar Sim, para todo mundo que você faz isso, aquilo. E faz. E acaba com a sua sim. vida. E acaba com a sua É, vida. Te desmoraliza.
E até que quando não te sobra mais nada, você só ficou a capa do Batman, ali te É, descarta. Como se fosse lixo. E você é, é como um lixo. E aí pra você ele, acha né? já que você é um lixo mesmo. Você Entendi. fala, não, eu não tenho valor. Numa hora dessa, muitas pessoas tentam suicídio ou se matam porque pensa, antes ele já arrancou tudo de você. Você já não Ah, teve sanidade nem saúde mais para trabalhar. Você já não se afastou dos seus amigos, da sua família. Você já está totalmente desmoralizado, envergonhado, adoecido, sem dinheiro. E a pessoa te e larga. isso, e a pessoa às vezes não enxerga isso que eu tô falando, ela vai enxergar no fim, né? Assim, quando já tá. No para baixo do fundo do poço. É isso, gente. Isso é muito triste, né? É. É muito triste. Então, esse é Vamos. basicamente assim o como, né, são as O três ciclo. etapas: o encantar, o desprezar e o descartar. Só Ah, que você acha que acaba aí? Não, ele te descartou. Aí quando você começa a melhorar, ele faz o que a gente chama de hoovering, que vem, né, da palavra hoover, daquele aspirador de pó famosão lá dos Estados Unidos, aquele grandão, né, que de pé assim. Hoovering nada mais do que sugar, sugando, né? Então ah, ele faz o quê? Começa com orbiting, orbitando em volta da vítima. Então ele começa a sondar, ele começa a aparecer nos lugares que a pessoa frequenta, ele começa a passar cadê? na rua. Sai para lá, sai para lá. E tem os flying monkeys, que a gente fala, os macacos voadores. Ele começa a manipular as pessoas para mandarem notícias e trazerem notícias. Então ele Aham, vai se fazendo presente o tempo todo na vida dessa pessoa para tentar sugar de novo. Por quê? Viu que a aham. pessoa se reergueu, que a pessoa já está melhor, já, opa, vai voltar a ser um Já quer ela super-homem. sugar. Quer ela sugar de novo. E aí a pessoa às vezes cai de novo. Ela volta por uma série de tristezas, inseguranças, ela está extremamente adoecida e ela acredita que a pessoa vai mudar. Porque a Sim, pessoa promete que vai mudar. A pessoa, ela vai na igreja, a pessoa vai no psiquiatra, a pessoa vai no psicólogo, a pessoa faz tudo, tudo. sim. E você tem os melhores meses da sua vida até começar tudo de novo. E você Se acha que está vivendo um repetir. pesadelo sem fim. E a pessoa fala, onde que eu errei, né? Errou porque você está repetindo tudo de novo. Né? Que às vezes a E pessoa aí, fala, ué, eu tô errando, tô errando. mas É na porque você está fazendo verdade tudo de novo. ela acha que a culpa é dela, né? E que ela vai Entendi. apelando para tudo, né? Ela apela para todos os lados. Até Sim, ela conseguir sair disso, né? Hoje a gente tem esclarecimento, né? Então, sim. hoje, eu digo, há uns dois, O três anos pós, né? atrás, O há uns pós, é. 3 anos, a gente começou a ter um pouco mais de pessoas falando sobre narcisismo, tendo literatura traduzida no Brasil, E porque nós não temos. o que a gente poderia fazer, a gente que vê de fora um relacionamento assim? Como a gente pode ajudar a vítima, por exemplo? Porque ela está praticamente cega, vamos dizer, está na lua de mel. O que a Sim, gente pode fazer, a gente aqui de fora, está vendo, chegando, a família vê, os amigos estão sendo afastados, os amigos estão sentindo o afastamento, a família está vendo, ó, está afastando. O que a gente pode estar fazendo para ajudar a vítima nesse caso, assim? O que eu sempre falo que é muito importante a pessoa se fazer presente. Os amigos, a família. Eu ouço muito de amigos e familiares. Ai, mas eu já mandei largar, né? Eu já falei para ela ir se tratar. Eu não aguento ver ela sofrer, então eu me afastei. Cara, não faça isso. Essa pessoa, ela está como se fosse em transe. Ela está no estado de transe. Então, você tem que. Se alguém está em transe do seu lado, né? Então, vamos pensar que ela está numa bad trip, sabe? Tomou um sim, sim. alucinógeno e está numa bad trip, você tem que ficar ali do lado até passar. Faz o efeito ao contrário do que o cara, o que a pessoa quer, que é o afastamento, você faz o contrário. Você se Isso, aproxima, faz o permaneça contrário lá. do que ele está querendo. Permaneça. Entendi. Por quê? Porque quando essa pessoa precisar, ela vai saber que ela não está sozinha. Porque uma das piores coisas que existe é esse estado de solidão. E quando ela definitivamente decide sair, ela não tem para onde ir.
ela não ter com quem falar, ou quando ela fala, a pessoa pega e fala, eu te avisei, eu te avisei. Nossa, mas é também esse Entendi. relacionamento, a putaria. Eu ouvi isso. Isso é uma putaria, isso não é um relacionamento, que é um tal de termina e volta, termina e volta, termina e volta. É muito triste. Entendi. Essa pergunta é Essa, importante, eu preciso responder. ó, vamos fazer que está dando quase uma hora. Vamos falar Bora. da Então, eu já vou Iana e responder depois essa e a gente aí tem as começa as perguntinhas. outras. Perfeito, E eu legal. vou Vamos lá. responder essa da Iana. Priscila, Tá. existe alguma possibilidade, ainda que mínima, de um narcisista psicopata mudar mesmo? Ou isso realmente essas pessoas não têm jeito? Vamos lá. Cientificamente falando, não tem jeito. Não existe na literatura nada que se fala na literatura científica, médica, psicológica, de que um transtorno de personalidade dessa magnitude houve mudança significativa. Então, você estar dentro de um relacionamento com um narcisista ou psicopata e esperar que ele mude é a mesma coisa de você esperar que o sol amanhã emita raios de gelo. Não vai rolar. Não vai acontecer. Que não é da natureza dele, né? E o narcisista, o psicopata, talvez possa ter algum tipo de melhora, ressocialização ou qualquer coisa assim, caso ele deseje. Caso ele Entendi. queira, só que como é um transtorno de personalidade dos mais graves, inclusive, e ele acredita que ele não tem problema nenhum, nunca procura ajuda. E quando ele vai até ajuda, não é para ter ajuda, é para manipular a vítima. E ele manipula até os terapeutas, muitas vezes, né? Se o terapeuta ele não é muito sagaz, não tem muita experiência, é totalmente manipulado. Ali em terapia de casal, isso é muito comum. Entendi. Então, eu posso dizer isso, mas não é assim. Não vou, eu estou dizendo que não existem casos relatados. Não posso dizer não tem jeito, nunca, Não, não sei jamais. possível, mas Eu não ninguém posso viu. dizer. Nunca Desculpa. ninguém viu, exatamente. Não, não, não. É, É, é porque a pessoa tem a exatamente. esperança, né? A pessoa tem a esperança de ajudar de alguma forma, porque essa minha amiga parece que teve Eu outro caso, preciso outra amiga. ligar o meu celular. Peraí, Tá. gente. Essa minha amiga, outra amiga, ela sabia que ele tinha diagnóstico de narcisismo e ela falou, não, eu vou ajudá-lo, e só se enrolou mais ainda. Mas, lá de caso para caso, né, gente? Não vamos, né, também Porque taxá-lo assim, de sim, a recuperado. pessoa, ela E, acredita, né? E aí entra sim, uma série de coisas da própria pessoa. Ela acredita de fato, né? Que ela pode salvar o outro, que o ah, outro não vai viver sem ela, né? sim, Mas não é bem assim que funciona. Então, perfeito. é Va- importante tomar cuidado. Vamos nas perguntinhas aqui que o pessoal está Vamos. perguntando, até para. A primeira foi mais um comentário, né? Que é: sou filha de uma mãe narcisista, horrível. Com muito trabalho psicológico, consegui me desvincular. Acontece muito de mãe narcisista, né? Porque eu vejo muitos comentários de mãe narcisista. Sim, acontece. E aí é muito Olá, importante dizer, né? Que olha só, eu o tempo todo aqui tô falando ele, né? Mas, ó, mãe narcisista é uma mulher narcisista. Consequentemente, né? O pai dessa menina aí, dessa moça, dessa mulher, foi uma vítima de um relacionamento abusivo narcisista, né? Então, os maridos dessa mulher são vítimas de um abuso sim, narcisista. Ela tem um jeito de ser no mundo diferente, né? Ela usa as pessoas. sim. Então, não é só com o filho, né? Não é uma crueldade Nossa, exclusiva só com o filho, infelizmente. E eu fico mas, muito feliz que você conseguiu ajuda. sim, sensacional. O grande PH falou, da primeira agressão já é sair fora? A dica, tipo, na primeira agressão já é momento de repensar o relacionamento, de É o como seria ideal, isso? é o ideal, né? Então, porque assim, onde tem violência, não tem Pede amor, né, respeito, né? gente? Pede É respeito. isso, respeito. E aí você até comentou uma coisa muito interessante, Marcos, do ciúme, né?
a nossa cultura, ela pareia, né, o ciúme como se fosse demonstração de amor. Não que não faça parte de um sentimento humano, né, ter ciúme. Inclusive, estou lendo um livro bem legal sobre questões de traição, que é esse aqui, ó, Casos e Casos. E Casos e tem um... casos. Mais uma indicação aí da Priscila. Ih, bateu no celular. Voltou? Já já volta ao normal. Aqui bateu no celular, ele deu uma Voltei? balançada. Voltou, a conexão voltou. Voltei? Da energia. Sim. Essa Você estava questão, né, falando do livro. do ciúme, isso. Então, o ciúme, ele está presente, sim, só que o ciúme, ele não pode ser considerado como amor. Isso é muito importante dizer, né? Então, as pessoas acham que ciúme, controle, posse, essas agressões, faz É parte do demonstração amor. de Não, não amor. faz. Não, não faz parte. Tá Né? Então, acho certo. que é melhor você rever seus conceitos. Teve a primeira agressão? Exatamente, né? Como é que vai ser? Você vai esperar a próxima? Sim, sim. É claro Bem isso. que é bem importante você pensar, né? Quem sou eu para dizer também como que cada um deve viver a própria vida, mas é um sinal grande de alerta. E como eu É. falei lá no comecinho do ciclo, a cada vez que você perdoa, a próxima vai ser pior. Então, é você É uma dica pensar. importante, né? É uma dica legal, reparar. A lua de mel vai cada vez menor e as discussões e os Sim, desgastes vão aumentar. É sim, uma dica importante para você analisar. Às vezes, será que eu estou num relacionamento abusivo? Não sei, né? Às vezes é para sim. trazer uma reflexão, trazer uma. Opa, vou ver se está acontecendo isso comigo. O, a, Dan- a Dani falou: no meu relacionamento eu cheguei a me questionar se eu era abusiva ou narcisista, por já não saber o que fazer para caber no mundo do outro. Porque o outro quer falar, tá querendo levar e ela se acha, pô, tô sendo egoísta, porque a pessoa quer tanto de mim e eu não sou. Interessante. Interessante isso E aí. assim, uma das coisas que me fez ficar 15 anos foi justamente isso, né? De ouvir que eu não era, que eu era uma pessoa intolerante. E eu É tolerei isso, o isso que ela intolerável. comentou. Exatamente. Eu tolerei o intolerável, né? Foram as 5 violências da Lei Maria da Penha, tortura, cárcere privado, era muitas traições, uso de drogas, entre outras coisas, né? E Sim, aí? sim. E eu, e Nossa, eu, ele eu, consegue. A pessoa e eu, consegue inverter o jogo, né? Ele e eu inverte o saí jogo, do né? relacionamento o último dia que eu estive lá, ele falou: a gente pode se acertar. Como se eu tivesse ainda alguma coisa para fazer. E aí É uma loucura, né? eu dei risada. Eu tava em lágrimas, eu dei risada. Eu falei: a gente, cara, você não tá Parabéns pela entendendo. superação, Priscila. Parabéns pela superação e estar aqui hoje falando desse tema. Legal, Obrigada, obrigada. sensacional. Uma história de vida, né? Baseada em fatos reais. Baseado Viveu. em fatos reais. Olha, Ah, aquele filme que eu falei, O Homem Invisível, ele mexe muito comigo justamente porque é a minha vida, assim, sim, muito sim. real, assim. Inclusive as crises de pânico que ela tinha de não conseguir pisar na calçada, né? Então, É, eu tinha isso. Eu, quando via um carro sim. preto, eu vomitava, porque eu achava que podia ser Imagina. ele. Ele nunca me perseguiu, mas Mas na fica. minha mente, eu tinha medo o Quem, tempo quem tem todo. ataque de pânico sabe que isso vem do nada. Quem já sentiu Eu, isso eu sabe tenho que transtorno de estresse não precisa pós-traumático, então, acontecer. Não precisa acontecer, e os mas. gatilhos eram, tudo era Ah, gatilho, tudo era gatilho. Dormir era terrível, porque eu tinha pesadelos. Então, eu tinha sim, medo de dormir. Eu não queria dormir, sim. porque eu sabia que eu ia sonhar com ele. Então eu me sentia dentro do filme A Hora do Pesadelo, do Fred Krueger, que eu não tinha paz nem Sei. dormindo. Que vai dormir, vai aparecer o. Foi Ixi. muito difícil. Ah, tem mais duas perguntinhas. Como distinguir o narcisista de um abusivo? Difícil. Narcisista, o narcisista, ele tem um modo de ser no mundo, né? Então o narcisista, ele acha que ele tem uma grande importância, que os outros devem servi-lo. Em geral, o narcisista, ele não tem amizade de longo prazo.
ele até tem amigos de infância que tentam, sabe, manter a amizade, mas você vê que ele não dá muita bola para esses amigos, né? Não tem aquele vínculo. Outra coisa que é muito comum, o narcisista, ele não se preocupa com o outro. Então, quando vem alguém, um amigão, assim, né? Contar alguma coisa e tal, tá ali trocando ideia, falando alguma coisa de um projeto que seja, de um trabalho novo. Automaticamente ele já corta o assunto. Olha aqui essa música legal que eu vi, porque ele é o centro. Ele é o centro, né? Então, o narcisista, ele é muito assim. E ele não é assim só com, é o que eu falei, com a vítima. Ele vai ser assim com os pais, ele vai ser assim com os colegas de trabalho. No trabalho, ele costuma o quê? Seduzir. E quando a gente fala o que é seduzir, né? A palavra sedução não é essa questão sexual, né? Sedução é você convencer o outro a fazer o que você quer. Então, Influenciar, né? Influencia. influenciar, mas assim, não é. Não, a sedução é um ponto a mais de Tá. influência. É você, de fato, convence o outro a fazer. Né? Porque influenciar é assim, você somos influenciadores no sentido de procure um psicólogo para chamar de seu, né? Procure ajuda, não tenha vergonha de falar dos seus diagnósticos e tal. Isso é Aham. influenciar, né? Aham. A sedução é outra coisa, porque vai ali para um lado, né, de um convencimento, de uma manipulação mesmo. O narcisista, ele é muito Sim. assim, né? Então, a gente tem que pensar que são pessoas também que dão muita importância para a aparência, no sentido de longe da casa dele, né? Assim, ele quer ter o melhor carro, frequentar os melhores restaurantes, as melhores roupas. É sempre assim, né? É o pavão que a gente fala. Isso não tem a Pavãozão. ver, isso não tem a ver com beleza, tem a ver com status. Isso é Tá. muito importante para um narcisista, né? Agora, um abusivo pode ser o tiozinho da esquina ali, o trabalhador, pai de família, não sei o quê, sabe? Aquele cara chucro e que chega em casa e vai e desce a porrada na mulher. É um cara abusivo, ele é Sim. machista, né? Sim. Então, percebe a diferença? É um jeito de ser no mundo, né? Então, assim, é muito Oh, diferente. sim. Tem uma pergunta aqui que é como ajudar uma mulher a estabelecer limites ao seu perseguidor? Como ajudar a mulher a estabelecer limites? Se ela já tá fora desse relacionamento, né? É a melhor coisa, se não tem filhos, é o contato zero, total. Contato zero. Não tem mais que conversar, é bloquear em todas as redes sociais, é não ter contato sequer com as pessoas que ele tem contato. Ai, mas a gente tem amigos em comum. Esquece. Infelizmente, você vai ter que escolher pela sua vida, né? Então, olha que bom, Amanda Pinheiro, advogada, gente, minha parceirona lá de Manaus, tem um projeto Ah, maravilhoso, acabou de entrar aqui, Projeto Humanas, é uma associação que cuida de mulheres, né, que sofrem abuso, e agora vai até poder me ajudar a responder a segunda parte. Então, assim, primeiro passo, contato zero. Se você tem filhos e não pode ter o contato zero, é ter o mínimo de contato possível, só para coisas relacionadas aí aos filhos e responder monossilabicamente, sim ou não. o Só básico. assim, o básico do básico do básico, nunca entrar na pilha, né, da pessoa. Se é uma pessoa que te persegue, atrapalha o seu trabalho, né? Faz stalking, que existe lei, né, de stalking, entre outras leis de proteção, além da Lei Maria da Penha, procure uma delegacia de proteção de direitos à mulher. Se você não é mulher, se você é um homem, né, você pode procurar também uma delegacia, existe legislação também para isso. Não a Lei Maria da Penha, claro, né? Mas existem outras legislações, faça um A boletim de procurar seus ocorrência, direitos, né? procure um advogado especialista nisso, né? É muito importante impor esses limites. E se puder, né, mudar de vida no sentido de ficar longe até fisicamente, né? Então, se moravam no mesmo bairro, você tem possibilidade de se mudar? Se mude. Então, eu ouço às vezes as pessoas falarem, ai, mas é injusto, porque essa é a minha vida. Eu lembro Não muito de vou um caso mudar, que me né? chamou, Não teve um vou caso mudar que da minha vida. me chamou muita atenção. Esse caso, eu nunca mais me esqueci. Era de uma mulher que tinha trocentos mil
sabe, medidas protetivas, e ela tinha um salão de cabeleireiro. E ela acreditava que aquilo era suficiente, mas o ex-marido perseguia. Ele foi lá e matou ela a tiros dentro do Sim. salão dela. Então, assim, o quanto a sua paz, a sua vida vale, se você tem essa possibilidade. Eu não estou dizendo que para você, feito, né, um doido, uma doida, simplesmente abandonar a sua vida, né? Ah, vou vender minha casa, vou largar meu emprego. Eu não estou falando isso. Não estou Mudar falando, mas algumas assim, coisas, né? Mudar algumas coisas que seja isso. possível. Sair da Veja o mira que é dele, possível dela. Tirar e da. sempre procure ajuda especializada. Procure um advogado, uma advogada especializado. Procure um psicólogo especializado nesse assunto, que pode te dar apoio psicológico nesse momento, porque você Sim, vai precisar. Então, assim, é um trauma tão profundo como se você tivesse passado anos numa zona de guerra. sim, sim. Não é uma coisa É, banal. Não é uma coisa que amanhã você vai acordar e vai ficar bem. Mas você precisa, não. sim, cuidar disso com muito carinho. É isso aí. O Matheus até comentou, parabéns pela live que sai, doutora Priscila. Com essa live eu descobri que me livrei de um relacionamento abusivo. Que bom, É, fico muito é feliz. isso. E o pessoal vai chegando, o pessoal comentando, perdi aqui, sensacional. Tem mais alguma coisa, Priscila, que pode agregar aqui a nós? Estamos a 1 hora e Não, 15, hoje não. sensacional, passou voando. É que o tema, ele abre bastante, né? Ele é Sim, eu muito... tentei A gente pode condensar ao trazer... máximo, Sim, a e gente vai aí trazer mais depois, cortadinhos também, outros pedaços, para o pessoal depois a aqui, é gente muito pode importante. fazer, né, outras, e eu quero fazer um convite para vocês. Agora no sábado eu vou fazer um workshop que se chama Oito Passos para a Transformação. Ele é um trabalho baseado na jornada do herói aí, do Joseph Campbell, né, do Herói de Mil Faces. Então, é um trabalho de psicodrama muito bacana. Fique tranquilo, né, que você e tranquila que caso você vá participar desse workshop, você não vai precisar falar da sua vida, das coisas que você está passando, né? Você vai ali através de uma contação de história, de uma vivência, trabalhar muitas coisas em relação aí aos processos de transformação e mudança. Então, quero Sim. convidá-los a conhecer esse trabalho. O link está lá na descrição da minha bio. Então, me sigam, para quem não me segue, né? O meu arroba é Isso que eu ia PrisanettePC. falar. O Marcos, ele acho que. Aqui em cima, se você clicar aqui, eu acho que aparece a Priscila aqui para seguir, eu acho. E quem se identificou, vai lá, segue a Priscila. Ou escreve aqui no arroba, Priscila, aqui no comentário, o pessoal lê também. Então, PH, só que a questão é que o método não é o Joseph Campbell. O método é do Jacob Levi Moreno, do psicodrama. Eu não sei se você conhece o Apareceu. psicodrama, Aparece sim, né? já estou seguindo. Não, sim, são métodos. Isso aí são métodos, cada um tem a sua identificação, né? Não, é porque assim, eu acho que é importante dizer que que o Joseph Campbell não é psicólogo, não tem nada a ver com teoria da psicologia, né? Tá. Mas o trabalho que eu vou desenvolver é do Jacob Levi Moreno, do psicodrama, e que vale muito a pena. E eu vou te dizer, conheça, Sim. venha, clica no link da bio lá para conhecer um pouquinho mais. Se tiver dúvidas, pode me chamar no direct, que a gente conversa. A Priscila também tem podcast, tem bastante informação na página dela. Vamos lá, pessoal. Você que se identificou com o caso, ou independente disso, curtiu aqui, vai lá, segue a Priscila, que você vai ficar informado bastante nesses E aí assuntos até aí, uma pessoa principalmente falou, ah, não sabia se eu era abusiva da relação. Tem um podcast meu isso. só sobre isso, né? Sensacional. Será que eu, né, que sou abusivo da relação, tem lá, né? Eu tô no podcast Flor de Lótus. Se você jogar no Google, podcast Flor de Lótus, Ah, você vai me achar facinho. Tá no Spotify, no Deezer, na Amazon, no Google, em muitos lugares, mas a minha página é nativa, é o podcast mais Flor de o- Lótus. só a última saideira que apareceu agora. Como identificar se um amigo ou conhecido está no relacionamento abusivo? É que quem está de fora conseguir ajudar, a gente falou, né, meio por cima. Mas tá próximo dele. Se você vê que está se afastando, é estar próximo. O afastamento é uma das indicações, né?
Você vê que está se Sim, eu afastando, acho né? que o afastamento, você vê que a pessoa, ela já tá mais retraída, você vê que ela deixou de fazer coisas que antes ela gostava muito de fazer, que ela mudou muito o jeito dela de ser, né? Se ela era uma pessoa muito alegre, espontânea, hoje ela já é muito contida, e você percebe fisicamente as mudanças. Gente, só corre lá na minha página e só vê o último post que eu fiz agora. É Só vê o isso meu aí, último gente. post. Achei importante falar isso porque é toda ajuda, né? Isso é importante. E gratidão a todos que estão aqui, ao Matheus, o André, a Muito Mayra, obrigada a a todos. Deise, a Iana, a Juliana, a Daniela, a Rita, a Andréia, a Adriana e a Tati. Fora o pessoal que passou aqui pela live também, curtiu um Muita pedacinho com a gente. gente. Foi sensacional, mantemos uma média Eu adorei. sensacional. Agradeço Adorei, a adorei, adorei. todos. E é isso, Priscila. Sensacional. Gratidão pelo ter vindo aqui, compartilhar Eu com a gente a sua agradeço muito o sabedoria, convite. trazer algo muito importante aqui. Muito Agradeço o importante. convite. Vamos marcar a próxima. Vamos marcar, vamos E buscar trazer mais. Ó, o pessoal está te agradecendo demais. A muito Marta, obrigada, gratidão, pessoal. Muito Priscila. obrigada. Muito obrigado Nós que mesmo. Vou agradecemos. confessar, né, que eu Adorei falei, muito foi a foi uma... live. Vou confessar um negócio aqui, Marcos. Pode falar do nosso Pode, off? lógico, pode, pode. Eu não trabalho esse horário. Não Sim, trabalho. E foi, né? Não sim. foi? Eu falei, Marcos, Foi. não, Abriu Marcos. uma Eu falei, exceção para não, nós. não, não. Falo, cara, não. Da 9 horas da noite eu tô encerrando. Porque o meu Sim. último horário, assim, é 9 horas da noite eu encerro. Eu falo, eu fecho a lojinha, né? Porque eu tenho um pensamento acelerado. Então eu tenho uma dificuldade de dormir. Então eu É. desligo às 9. Aí quando dá 11 horas eu já tô deitada, com meu livrinho, já fiz toda uma rotina para eu dormir, para eu não ter insônia. Quando eu faço live, eu fico muito ligada, eu fico muito E empolgada. hoje não vai dormir a Priscila. Desculpa, Não, mas eu foi vou. por um bom caso. Não, eu acho que eu vou, porque eu tô cansada. Mas, assim, eu Sim, falei, não, eu vou abrir uma exceção, porque é um tema que me é muito caro. E a gente vinha conversando já há um tempo, né? sim, sim. E realmente eu amei a participação de vocês. Eu tô muito feliz. E ainda mais, assim, para mim é muito especial, porque falar disso faz 3 anos, gente. Esse mês, fez 3 anos que eu me separei. Que eu consegui, depois de 7 vezes que eu saí de casa, eu nunca mais voltei, né? Outra coisa que aconteceu é que essa semana também o projeto Flor de Lótus está fazendo 2 anos, que é a 2 minha anos, ó. página. Então, Fevereiro essa especial semana, para assim, você. Essa são semana é só. super especial. É muito Super especial. especial, então eu estou muito feliz de estar aqui compartilhando essa alegria com vocês. E por Gratidão, isso, a mais uma alegria é vez, nossa. convido vocês a vir participar do meu workshop, que vai ser um Isso. transformador, porque eu passei por isso. A Esse Ju workshop falou. A Ju aqui que está falando, ela falou, já sou inscrita e indico. A Pri é sensacional. Falou no Ah, workshop. obrigada, A Juju. obrigada. Sensacional. Vamos lá, gente. Vamos participar. Eu vou participar também. Bora, bora, porque assim, Bora! eu fiz esse workshop, sabe, pessoal, em 2018, finalzinho de 2018. E eu saí de lá tendo a certeza que eu tinha que mudar de vida ou eu ia morrer. Sim. Eu já tinha tentado separar, como eu disse, 6 vezes. Eu cheguei a alugar casa, eu cheguei a montar a casa. E voltei, né? Só que dessa vez, depois que eu passei por esse processo, eu compreendi exatamente quais seriam as etapas. E eu sabia exatamente o que eu tinha que passar. Eu montei um plano de ação, eu saí, nunca mais voltei, e aqui estou eu para contar essa história. Então, Sensacional. por isso que eu falo, né? Que eu não estou dizendo, e não é só mais um produto digital, não é só mais uma loja. Eu estou falando como uma pessoa que. Desculpa se eu chorar, mas assim, eu Sim. cheguei a tentar suicídio, gente. Porque eu achei que Sim. não tinha mais solução para mim. Eu achei que eu não era boa psicóloga. Ele me convenceu de que eu não servia para fazer o que eu amo fazer, né? Então, assim, é algo tão transformador e por isso eu convido vocês a participar, Sim. porque assim, do jeito que transformou a minha vida, eu sei que pode transformar de vocês, independente
do processo que vocês estão passando. Porque não é só para você sair de um relacionamento, é para se entender melhor, é para entender todos os processos de transformação e mudança. E o psicodrama é algo... Tem outros psicólogos aqui, a minha amiga Juliana, estou vendo subir nos coraçãozinhos. O psicodrama, ele não é a teoria que eu sigo, mas também trabalho com essas ferramentas. É um processo, assim, maravilhoso, gente. Simplesmente venham. Se tem dúvida, me pergunta. Clica no link da bio, faz sua inscrição, que são vagas limitadas. E é isso, agora chega. Sensacional, gente. Gratidão, gratidão, Priscila. Gratidão, uma honra. Viu? Excelente noite. Obrigada, viu? Tamo junto.